Boa noite, 10 de abril de 2017, segunda-feira. Estamos começando ao vivo dos estúdios da RTV News, mais um programa de entrevistas semanais. Meu nome é Augusto Vieira e este é o Pontuando de hoje, que está começando agora. Eu tenho o prazer de receber na minha bancada Rosemary Sanz, diretora-presidente do Hospital do GAC, de São José dos Campos. Muito obrigado, Rosemary. Boa noite, Augusto. Obrigada a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre o trabalho do Hospital do GAC. Que bom. Bem, eu gostaria de abrir o programa de hoje com uma frase de um filósofo e professor chamado Severino Antônio, que é doutor em educação pela Unicamp. O professor Severino disse: por enquanto, nós estamos desfigurados, mas essa desfiguração passará. A nossa perda de poesia, de beleza, de afeto, de relação com o sagrado, isso passará. Nós nascemos para essa alegria. O universo tem um destino de alegria e de felicidade. Tem um destino de redenção. E as crianças são as pessoas que mais trazem isso para nós. Elas possibilitam esse renascimento todos os dias. Pergunto para a senhora. Vamos me chamar de você, né? Por Então, favor. muito obrigado, muito obrigado. Pergunto para você, você acredita que as crianças podem realmente trazer esse renascimento para nós? Eu acho que crianças e jovens, né, é realmente o futuro de qualquer país. Né? Um país que pensa em crescer, em melhorar, em cuidar da sua natureza, ele precisa começar cuidando das suas crianças e jovens. A minha vida inteira, né, foi sempre voltada para trabalhar com crianças e jovens. Eu acho que é um terreno extremamente fértil, onde você pode realmente mudar o caminho, inclusive de uma nação. Bom, que bom. Também compartilho com essa sua opinião. Bem, o GAC em São José dos Campos, ele tem sido não só para São José, mas como toda a nossa região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, acredito que inclusive para outros estados, como nós estamos em divisa de Minas Gerais, Isso. é uma ferramenta importantíssima de tratamento, conscientização e cuidado mesmo com pacientes infanto-juvenis acometidos de câncer. Eu gostaria que a senhora pudesse nos dar uma explicação, e também para quem está nos assistindo, de como que é feita a triagem desses pacientes e o acompanhamento deles pelo GAC. Então, o GAC é um hospital muito diferente da maioria dos hospitais, né? Principalmente porque quando você fala de câncer, você lembra de adulto, alguém hoje em dia já conhece ou teve na sua família, ou teve alguém muito próximo que teve câncer. Então, é uma doença que ela deixou de ser rara, é uma doença que, né, que faz parte hoje do dia a dia das pessoas. E o Hospital do GAC, ele hoje está na região como a referência para o atendimento desde o diagnóstico. E o que a gente pede? Por que o GAC é diferente? Porque ele recebe crianças e jovens de 0 até 19 anos com suspeita. Então, suspeitou, a gente pede para encaminhar rapidamente. Por quê? Dentro das outras doenças oncológicas, né, você tem vários exames que você tem como fazer uma prevenção. Então, você tem as campanhas, né, do câncer de mama, do câncer de próstata, que você fazendo exames periódicos, você consegue prevenir, né, o risco de ter o câncer, principalmente no estágio avançado. Para crianças e jovens, você não tem exames específicos que você possa fazer para garantir, né, que você tenha um diagnóstico rápido. A única ferramenta é realmente, em suspeita, fazer o diagnóstico diferencial, que significa você fazer uma biópsia, você fazer uma tomografia com contraste, você fazer uma cintilografia, você fazer todos os exames, né, anatomopatológicos e moleculares, biomoleculares, né, rapidamente. Se isso for ficar na rede pública, nós vamos falar aí de uma demora de 4, 5, 6 até 8 meses. 75% dos pacientes que o GAC atende são via SUS, via rede pública. Então, o que a gente pede? Para todos os equipamentos de saúde da região. Unidade básica, hospital, pronto atendimento.
O médico suspeitou através de um raio-x ou de um exame de sangue que tem algo alterado, ele manda para o GAC. Como que ele manda para o GAC? Ele entra em contato, pede a vaga e nós atendemos esse paciente. Veja bem, 75% dos pacientes são atendidos nas primeiras 24 horas. 75%? Exatamente. É um número considerável de pacientes. Você está falando de SUS? Sim. Né? Então, e 13% são atendidos em até 72 horas. O restante é até 5 dias, porque a gente sabe que a probabilidade de ser câncer é muito pequena. Ele é atendido no GAC já numa primeira consulta com o especialista, com o oncologista, a gente já faz todos os exames e, por exemplo, o resultado de anatomopatológico sai dentro de 48 horas. Então, a gente tem pacientes que com suspeita de leucemia, teve suspeita num dia e já começou o seu tratamento no dia seguinte, já com os exames diferenciais realizados. Então, é assim que o GAC recebe a população de da RM Vale, né? Então, a gente recebe pacientes de todos os municípios, dos 39 municípios da RM Vale, e a gente recebe pacientes, a gente já teve paciente do Chile, a gente já teve paciente do Amapá, Macapá, Mato Grosso do Sul, né? Porque acaba tendo... Se tornando uma referência. Exatamente, acaba tendo a referência do hospital e vem para cá, né? Então, o importante é se fazer o diagnóstico precocemente. O que a gente percebe, né? Hoje no Brasil, o índice de cura de crianças e jovens não passa de 50%. Porque a maioria é do SUS, não consegue ter acesso ao diagnóstico rápido, ou quando tem o diagnóstico, não consegue ter acesso aos protocolos, né, que são de última geração, porque os medicamentos são muito caros, né, vai precisar de suporte de UTI, precisa de um monte de uma estrutura multidisciplinar que o SUS não oferece. Então, no Brasil, a média não passa de 50%. No GAC, a nossa estatística de cura hoje já atinge 71%. Que bom. Mas a gente não está feliz, Claro, a gente quer mais. Querendo excelência. A gente quer chegar nos índices de cura, como é nos Estados Unidos e na Europa, que varia entre 80% e 85%. E a nossa expectativa é começar a atingir esse patamar a partir de 2018, 2019, né? Porque a gente tem aí, para um paciente com câncer, né, ser considerado curado, ele em média fica em tratamento durante 2 anos, em tratamento quimioterápico, e depois ele tem mais 5 anos de tratamento de acompanhamento. Então demora mais ou menos de 6 a 7 anos para as nossas crianças e jovens serem estatisticamente considerados curados. E o GAC faz todo esse acompanhamento? Todo o acompanhamento. O GAC é isso, ele é o único hospital habilitado pelo Ministério da Saúde como unidade de alta complexidade específica para tratar crianças e jovens com câncer, né? Então, o Ministério da Saúde reconhece que na região não existe outro hospital que tenha equipamentos, estrutura física e recursos humanos adequados para tratar integralmente crianças e jovens entre 0 e 19 anos. E quando a gente fala integral, é exatamente isso. Desde fazer o diagnóstico, depois fazer todo o tratamento, então seja o tratamento quimioterápico, ambulatorial, de cirurgias, de alta complexidade, internação em UTI, internação no hospital, todo o suporte, porque a gente tem que lembrar que a criança e o jovem, eles não vêm sozinhos, eles estão inseridos dentro da família. Contexto social maior do que apenas a individualidade. Exatamente, né? Então você tem que cuidar da família, você tem que dar condições para essa criança e essa família chegar, você tem que dar condições para essa criança se alimentar quando voltar para casa, você tem que dar condições para que os medicamentos que ela tem que tomar em casa, a família possa realmente dar. Então você tem toda uma estrutura multiprofissional especializada para garantir o tratamento da criança e do jovem e também acolher e dar suporte para essa família em todas as suas necessidades e até o acompanhamento dos curados, aquela clínica dos pacientes que estão curados, que aí são os pacientes que voltam uma vez por ano só para saber se está normal, né? Quer dizer, se está indo bem na faculdade, se já conseguiu seu emprego, se já casou, se está engravidando. A gente já tem pacientes que vêm trazer os seus filhos já. Que felicidade, é uma alegria para o GAC poder ver uma recuperação praticamente completa, né, do paciente inserido na sociedade. Ou então, a gente também tem um programa de cuidados paliativos, que aí a gente tem um time especializado, o Dr. Marcelo, que é o coordenador, ele tem inclusive especialização em Harvard para os cuidados paliativos. Então, a gente tem o time que a gente chama que é o time de cuidados avançados, para aqueles pacientes que
primeiro entram numa fase onde não existe mais recurso de cura, né? Então ele entra numa fase onde você não tem possibilidades curativas, porque todos os protocolos existentes foram seguidos. Existentes não é só no Brasil, não, inclusive internacionalmente. Aí você não tem mais recurso, né, existente para debelar a doença. Então você entra esses pacientes entram dentro de um programa, né? A gente tem paciente que ficou sem possibilidades curativas muito bem, já vivendo mais de ano, né? Uma qualidade de vida. Com qualidade de vida, né? Social, educacional, indo para a escola. E também aquele paciente que aí sim entra naquela fase aí terminal, né? Aí é uma outra fase onde o time de cuidados avançados vai atuar muito especificamente, muito individualmente, dando todo o suporte para a família e discutindo com a família qual é o melhor caminho para que esse momento de tanto sofrimento e dor mesmo, né? Que essa dor, principalmente da criança e do jovem, né? Ela seja a menor possível e que nesses últimos dias de vida, né, a gente não sabe precisar quanto tempo mais, mas né, a equipe acompanha, sejam dias de qualidade, né, e de menor sofrimento possível. Seja amenizado o máximo possível esse sofrimento. Esse sofrimento, exatamente. E o GAC, ele tem, evidente, uma demanda muito grande aqui por conta dessa abrangência da RM Vale e desses determinados municípios. Existe alguma demanda reprimida no GAC hoje de atendimento? Não, hoje a gente não tem nenhuma demanda reprimida. Isso é um grande orgulho. Hoje a gente tem mais de 500 crianças e jovens em tratamento nas suas diversas fases. Hoje você não tem ninguém esperando para fazer um diagnóstico, esperando por um exame, esperando, né, na fila do SUS, né? Sempre quando eu falo, olha, o GAC atende SUS, aí todo mundo lembra do SUS, o que SUS lembra? Fila, né? Então lá vai ficar na fila esperando. Então o GAC hoje não tem ninguém esperando para fazer nenhum tipo de atendimento, a gente realmente atende 100% da demanda, só que isso só é possível graças ao envolvimento e às doações, né, e a participação da comunidade. Se fosse só com os recursos que a gente recebe, né, recursos do SUS, isso não seria possível. Tem um comentário aqui do Gil Viana, obrigado Gil pela participação, que ele comenta que o paciente pediátrico deve ser individualizado. Isso. E eu acredito que o GAC tem esse tratamento individualizado do seu paciente. Isso. Na verdade, esse é o maior desafio. E por isso que o custo do tratamento é muito alto. Cada paciente, cada criança e jovem, ele tem um tratamento todo específico para ele, já desde o diagnóstico. Tanto que todos os exames são feitos, né, geneticamente para saber exatamente qual é o erro, né, genético, qual foi a mutação em determinada parte de determinado DNA, para saber que nível é essa mutação, que nível é a gravidade daquela doença, para daí ser aplicado um protocolo específico para cada criança e jovem. Então não tem ninguém fazendo o mesmo tratamento. Cada um tem um tratamento específico. Tem um tratamento específico, tem um protocolo específico, tem uma gravidade. Você pode falar assim, tem 10 pacientes tratando de leucemia. Você vai ver o protocolo, cada um é um protocolo, exatamente por conta do que o Gil falou, né? Da necessidade de individualização. Da necessidade de individualização. Então, hoje o tratamento no GAC, ele já é feito a partir da definição da alteração genética, que é particular de cada criança e cada jovem. Que ótimo. Bom, e as perguntas vão chegando aqui, até agradeço a participação de todos, e isso é interessante para fomentar a nossa conversa. E grande parte aqui parabenizando o GAC pelo trabalho desenvolvido. E o Carlos Nogueira pergunta aqui, obrigado Carlos Nogueira pela sua participação. Essa participação é muito importante para o programa. Além do SUS, quais são os parceiros do GAC? Então, o SUS, né, a gente tem a remuneração que vem da tabela do SUS, que todo mundo sabe que é uma tabela extremamente defasada. Então, para vocês terem uma ideia, essa tabela, ela remunera por procedimentos, tá? Então, a gente tem, estou falando dos exames, claro, né? Vamos dar um exemplo concreto para vocês entenderem.
Então, a gente tem o exame de cariótipo, que é esse exame que precisa ser feito, né, dentro do GAC, é quase como se fosse um raio-x de básico, né? É um exame básico para determinar essa mutação genética de quem tem leucemia. Então, o SUS, ele reembolsa R$ 94,00 e o exame custa mais de R$ 1.000. Uau, é uma diferença. Não? É uma Tem uma diferença. diferença Só que considerável. não é só isso, né? A gente pode fazer, a gente tem o teto SUS. Então, a gente pode fazer por mês 3 cariótipos, a gente recebe por 3. E a gente faz, em média, só para o SUS, 18 a 19. A conta não fecha? Não, a conta não fecha. E aí você tem aquela coisa da escolha de Sofia, né? Quer dizer, mas aí, se eu tenho que fazer 3, por isso que tem a fila do SUS. Eu faço 3 esse mês, sobram 15 para o mês seguinte. Claro. Aí no mês seguinte não sobram mais 15, sobram 30. Vai acumulando. Aí no terceiro mês não sobra mais 30 porque 10 já morreu se a gente não começar Exato. o tratamento, né? Então, o SUS, ele repassa, né, esses valores. Desde 2008 não tem nenhum reajuste. E aí sim nós temos os parceiros, que são empresas, que são comércio. A gente tem muitas empresas que são mantenedoras, elas abraçam, né, o GAC, então elas doam mensalmente recursos. A gente tem muitas empresas, as maiores que a gente tem é a própria Farmaconde, a DM Card, o Hispânia, Vila Real, o Cicobi, né? A gente tem várias que são empresas que já desde 2013 adotaram o GAC e estão junto com a gente. Fora, parceiros do GAC. são mesmo. parceiros do GAC. Fora todos os outros comércios, todos os parceiros pequenos. A gente tem a Igreja da Cidade que contribui, a gente tem a Igreja Católica através da Paróquia do Espírito Santo que contribui mensalmente. Então é isso que faz com que o GAC continue aberto. Porque a nossa visão e a nossa missão é garantir a qualidade do tratamento e garantir todas as necessidades que cada criança e jovem tem para alcançar a sua cura. Se a gente vai fazer o tratamento caber no que o SUS paga, a gente não vai atingir nunca a nossa Claro, missão. a demanda vai ser sempre em escala geométrica. Exatamente, porque como você falou, a conta não fecha. Exato. Então a gente tem essas empresas que são parceiras, a gente tem o comércio que é parceiro, que também contribui, e a gente tem as doações das pessoas físicas que contribuem, enviam boletos. Então às vezes as pessoas viram para mim e falam assim: nossa, mas eu dou tão pouquinho, eu dou só R$ 30 por mês pro GAC. Mas é precioso. É muito. É muito. Faz valioso. muita diferença, faz muito valioso. É muito valioso, porque é isso. A gente realmente, o desafio é muito grande. Eu vou dar um outro exemplo, para vocês verem como a gente precisa realmente do apoio de todo mundo. No ano passado, nós tivemos uma menina que teve um tumor, né, no fêmur, é o osteosarcoma, ela é de convênio, né, então ela fez uma cirurgia de alta tecnologia. Vem um professor doutor de São Paulo que desenvolveu essa tecnologia que impede, né, que evita a amputação do membro da criança. Então você tira o fêmur, raspa o tumor, congela e depois reimplanta aquilo. Tem alguns equipamentos que você coloca nesse reimplante, depois você faz toda a ligação, né, vaso-sanguínea, e você preserva a perna, né, da criança. Então essa menina fez no final do ano, foi um sucesso, né, e tudo tranquilo, beleza. E aí agora, no dia 29 de março, né, a gente fez uma outra cirurgia, foi para o João é do SUS, e aí a gente foi, né, ver... Como foi a qualidade da cirurgia? A cirurgia foi a mesma, exatamente, só que não tinha o convênio para bancar a cirurgia. Alguém e aí tinha que pagar a essa gente cirurgia. começa a se deparar com perguntas assim. A própria equipe de São Paulo falou: mas vocês vão fazer essa cirurgia para o SUS? Porque a menina custou só de material R$ 62.000. Né? E o SUS não faz um Não, repasse a cirurgia para osteosarcoma do SUS ia reembolsar R$ 3.500. E o João tem 12 anos. Né? Então, para a cirurgia do João, só de material, ficou R$ 42.000. E o GAC suportou
O João fez a cirurgia, também foram 12 horas de cirurgia, ele continua com a perna dele, ele ficou 7 dias na UTI, ele já saiu da UTI, tá ótimo e vai dar tão certo quanto a menina, mas esse é o nosso dilema, a gente não pode ter um tratamento para quem tem convênio, a gente dá toda a tecnologia, e aí para quem é o SUS, amputa uma perna, o que isso vai significar? Dá também tecnologia. Exatamente. Então é isso o que todas as doações fazem, né? Então é através dessas pessoas que doam R$ 30 por dia, ou que contribuem com os 12 boletos, ou que participam dos eventos. A gente teve um show do Fernandinho, né? E é assim que a gente tem conseguido garantir, porque para nós toda a vida tem o mesmo valor. Então a gente fica muito feliz com o João, espero que estejam aí assistindo, os pais ou alguém do João, e possa mandar um abraço para o João. Ficamos felizes com essa notícia de que foi um sucesso. Foi um sucesso a cirurgia. E por isso, pessoal, aproveitem, tá aí para vocês na tela o número para que a gente possa fazer as doações, 0800 727 0810, ou no site gac.com.br. Uma pergunta que vieram, na verdade foram 2 ou 3 pessoas que mandaram. O Guilherme fez essa pergunta, Caroline: quais os requisitos para ser um voluntário e como eu posso contribuir com o GAAC? Maravilha. Acredito que a primeira contribuição, que a gente pode falar, que já acabamos de comentar agora, são as doações. Isso. Que está aí na tela o número que vocês podem ver. E qual outra maneira que pode haver essa contribuição para o GAAC? Olha, é muito bacana as pessoas, né, se voluntariarem. Eu acho que é muito importante, se você não conhece o hospital ainda, vá visitar. A gente tem visitas abertas, a gente tem visita monitorada, a gente tem um grupo de voluntários que realmente monitora essas visitas para que as pessoas possam acompanhar de perto, né, a diferença que faz cada doação. Mas se você quer ser um voluntário, né, você entra no site, conhece um pouquinho a instituição, e é importante realmente ir até o hospital. Você vai se cadastrar, é um cadastramento online que você faz. Ah, mas eu preciso ir até o hospital? Precisa, porque o trabalho voluntário significa que você vai doar o seu tempo, né? Tempo. Ah, mas eu não tenho tempo para ir fazer o cadastro. Fica um pouco complicado já para iniciar o voluntariado. Fica difícil, né? Então, assim, precisa para o voluntariado ir até o hospital, fazer um cadastro, é um cadastro online, e aí você vai ser chamado, vai conhecer todas as áreas onde existem o trabalho voluntário, qual que você se identifica mais, qual que é o seu perfil, e aí você pode ajudar voluntariamente, né? Então, se alguém quiser mais alguma outra informação, também pode ligar para outro telefone, que é o 12 3949 6023. 12 3949 6023. E aí pode se informar mais sobre o voluntariado, se quer doar através de boletos, a gente pode mandar os boletos para a pessoa doar. Você pode doar através do site, né? Você entra no site, tem lá assim, faça sua doação num cantinho, clica lá, você já pode doar, você pode doar através do seu cartão de crédito, você pode doar já 12 vezes. Quer dizer, mecanismos existem. Existem, quer dizer, a pessoa pode contribuir. E agora eu vou aproveitar para falar de uma doação que poucas pessoas lembram de fazer, né? A gente agora está nessa época de fazer imposto de renda. Acredito que muitas pessoas estão declarando aí o seu imposto de renda. E o que também é uma coisa que eu ouço muito é isso. Eu pago tanto imposto e não tem o retorno desse imposto. Sim. A gente não vê para onde esse imposto está indo. A indignação natural do brasileiro de pagar o imposto, onde está sendo utilizado. Onde está sendo utilizado. Pois eu tenho uma boa notícia para você. Você pode ver aonde parte do seu imposto de renda vai ser utilizado se você, na hora de fazer a sua declaração, você pode destinar parte do imposto que você vai pagar, 6% do imposto que você vai pagar, você pode destinar para o Hospital do GAC. Então, você pode entrar em contato com a gente, você pode pedir para o seu contador, a gente pode te explicar, não é difícil, você vai fazer isso no momento da sua declaração, você vai baixar uma DARF e você vai calcular, eu tenho, né, vamos supor que eu tenho X reais. 6% disso você pode destinar para o projeto que foi aprovado. É um projeto para a gente implantar o prontuário eletrônico oncológico, totalmente integrando todas as partes do hospital de uma maneira
informatizada de um sistema de última geração. Isso vai trazer segurança para as prescrições dos protocolos que são realizados, isso vai trazer agilidade, vai diminuir retrabalho, então também é utilizar as doações de uma maneira inteligente, isso para a gente é muito importante, né? Não basta doar, cada centavo doado, ele tem que ser multiplicado, então a gente tem que evitar o retrabalho, evitar o desperdício e usar as tecnologias para garantir a segurança do tratamento. Então esse projeto é justamente para implementar um sistema informatizado de prontuários para os pacientes e você pode destinar parte do seu imposto de renda. Então é 3949-6023. Liga, se informa e aí você vai acompanhar para onde está indo o seu imposto. E pode visitar o GAC. Com Isso certeza, é importante, pode visitar, pode do GAC. conhecer, pode ver exatamente para onde foi aquele seu recurso do imposto de renda. Que bom. Bom, nossa conversa está muito agradável, está fluindo bem com a participação e eu gostaria que apenas agora você pudesse nos explicar, em rápidas linhas, meu diretor já me avisou que nós já estamos chegando ao final. O GAC tem diversos programas, diversos projetos. Qual o principal projeto, o programa ou algum outro que a senhora queira? Eu acho que o mais importante para falar, a gente tem 14 programas, né? O que eu acho, para ser bem breve e juntar tudo, é que o GAC não trata a doença. Ele trata a criança, o jovem, como um ser humano inserido dentro da sua família. Então, a gente tem todo o tratamento médico-hospitalar, e aí vem o tratamento psicológico, educacional, social, emocional, espiritual. A gente tem, né, todo um programa mesmo de acolhimento espiritual para que a gente consiga não só alcançar 70%, 80% de cura, né, curou o câncer, mas a gente quer curar aquela criança, aquele adolescente, sem nenhuma sequela, para que ele esteja reinserido na sociedade, sendo um adulto feliz, com possibilidade de um futuro brilhante. Então a gente tem, né, N programas para garantir isso, até que a sua família possa, inclusive, sair de uma condição social de pobreza. Até isso a gente faz, insere a família em programas de capacitação. Então, o que a gente quer é isso. O GAC ainda gera emprego e renda. Isso! Que bom, que bom. A gente quer devolver adultos saudáveis e felizes, como a gente começou falando, a gente quer, né, transformar essas crianças e jovens em adultos brilhantes para fazer o futuro do nosso país melhor. Que bom. Bem, eu acho que foi muito proveitoso a sua vinda. Queria agradecer assim, o convite ter sido aceito. Imagina. Fizemos semana passada e foi prontamente muito delicado da sua parte ter aceito o nosso convite. E infelizmente chegamos ao final. Passou rápido, né? Muito rápido, muito até rápido. achei. E, eu agradeço a participação de todo mundo, obrigada pelas palavras carinhosas, né? Obrigada pelos parabéns, mas eu não sou sozinha, tá, gente? Andorinha sozinha não faz verão, né? Na verdade é uma equipe muito grande, são mais de 200 voluntários, a gente tem mais de 100 colaboradores, é todo mundo junto vestindo essa camisa. E vem conhecer a gente, vem ajudar, vem abraçar essa causa, porque é isso que tem feito diferença na nossa região, todos juntos. Que bom. Bem, eu conversei com o Rosemary Sanz, essa pessoa extremamente agradável e simpática, de fino trato, que gentilmente cedeu parte do seu tempo para explicar para nós e trazer um pouco do conhecimento do hospital, do GAC, trazer para a população os serviços de relevância que o GAC tem prestado para São José. Muito obrigado Eu que agradeço. por esse serviço de altíssima complexidade e altíssima relevância para a nossa população. Vocês estão convidados a efetuar as doações, a participar do GAC como voluntários, como doadores e a conhecer simplesmente o trabalho do GAC. Eu acho que isso é importante. Vem conhecer que você vai se surpreender, para quem não conhece. O hospital é lindo, não é porque eu sou coruja não, viu, gente? Que bom. Amigos, este foi o Pontuando de hoje. Semana que vem temos um novo encontro às 19 horas na segunda-feira. Muito obrigado a todos pela audiência e pela participação. Ismael, obrigado. Obrigada, foi um grande prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite.